Oi pessoal, tudo bem? Direito com Elas, aula 21. Nossa, a gente já tá há 21 semanas falando sobre isso, hein? Sobre sucessões. Então quando terminar vocês vão ter toda a parte de sucessões aí em aulas de até 10 minutos. Isso vai ser muito bom para vocês estudarem para a OAB. O pessoal que também tá aprendendo a mexer com sucessões, também para ter uma ideia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre revogação do testamento, rompimento do testamento e começar a falar um pouco a respeito da partilha, começando por sonegados. Na próxima aula a gente vai tratar sobre colação e aprender a fazer cálculo de legítima, tá bom? Vamos dar uma olhada? Bom, gente, a questão da revogação do testamento, o testamento, a partir do artigo 1969, trata a revogação do testamento. O testamento é um documento totalmente revogável, né? A qualquer momento que eu quiser eu posso revogar o meu testamento, posso mudar as disposições, eu posso simplesmente não fazer mais testamento e aí a pessoa deixa de ter a sucessão testamentária. Agora, o novo testamento que revoga o anterior, normalmente o texto deve conter que está revogando todas as disposições do anterior, porque o que pode acontecer? Se eu fizer um testamento novo, com algumas disposições novas, mas não revogar as disposições do anterior, aquilo que o anterior disser e que o novo não colocar, vale as disposições do antigo e as disposições do novo. Por isso que é muito importante sempre que no texto do Novo Testamento, se for o caso, que fique constando que o testamento que está sendo feito naquele momento revoga o anterior, para não deixar dúvidas a respeito disso, porque eu posso ter um ou dois testamentos para cumprir sem nenhum problema. Então seria interessante que quando a gente faça um testamento novo pretendendo revogar o anterior, que se coloque expressamente essa condição de revogação. Caso contrário, pode ser que eu tenha dois testamentos aí sendo cumpridos, né? Então a revogação ela tanto pode ser parcial quanto total, de acordo com o artigo 1970. A revogação, gente, ela faz efeitos com relação a todas as disposições que foram colocadas lá. Então, se eu fizer um testamento que revogue o anterior e disser todas as disposições do anterior estão revogadas, ficam revogadas e não há nada que os beneficiários daquele testamento possam fazer para que seja cumprido esse testamento. Até porque nós já estudamos e vimos que os herdeiros, mesmo os testamentários, não são herdeiros enquanto não houver falecimento. Então, existe um direito em potencial apenas. Então, se houver o revogamento de um testamento, o beneficiário do anterior, infelizmente ou felizmente, não poderá fazer nada para arguir os seus direitos em função disso, tá? O artigo 1973 fala a respeito do rompimento do testamento. O que é rompimento do testamento? Qual a diferença entre rompimento e revogação? A revogação é um ato feito por liberalidade do testador. Então ele simplesmente fala, não quero mais que valham as disposições do testamento anterior, quero fazer um testamento novo, quero beneficiar outras pessoas, eu quero que sejam novas disposições. Então é um ato por liberalidade do testador. No rompimento do testamento, ocorre um fato, ou chega ao conhecimento de todos um fato novo, que não se conhecia até o momento em que o testador fez o testamento. Esses fatos novos fazem com que o teor do testamento perca o seu valor, perca os seus efeitos. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 1973, esses casos de rompimento do testamento. Sobrevindo descendente sucessivo ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se este descendente sobreviver ao testador. Então, o motivo de rompimento do testamento é chegar ao conhecimento do testador ou de todos, de que existe um outro descendente desse testador. Então, por exemplo, um filho que ele não sabia que tinha, e ele aparece depois que o testamento foi feito. Então, presume-se que o testador não teria feito aquele testamento se ele soubesse da existência desse descendente que apareceu posteriormente. Então, o aparecimento desse descendente posteriormente ao testamento rompe o testamento, ou seja, o testamento perde todos os seus efeitos em função disso. Isso é o rompimento do testamento. 1974, rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Então, se o testador faz um testamento e não sabe da existência de outros herdeiros necessários, sem ser o descendente, por exemplo, o testador pensa que os pais dele morreram e os pais dele não morreram. Como os ascendentes, que são os pais, são herdeiros necessários, se ele vier a ter conhecimento posterior que esses pais estão vivos, há o rompimento do testamento também, perdendo o testamento então todo o seu valor em virtude do conhecimento da existência dessas pessoas.
Não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários, de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte. Então aqui já é uma coisa que a gente já conversou em aulas anteriores. Se o testador sabe que existem esses herdeiros, esse filho, por exemplo, com quem ele não conviveu, ou sabe que os pais estão vivos, e mesmo assim faz um testamento a respeito da metade do seu patrimônio e não contempla essas pessoas, não existe rompimento nesse caso. Ele pode dispor livremente de 50% dos seus bens, independentemente de qualquer coisa, tá, gente? Então, o fato de eu não contemplá-los no testamento não significa que vai ocorrer o rompimento. O rompimento vai ocorrer realmente com o conhecimento posterior da existência desses herdeiros, depois que o testamento está feito. Então, apareceu um herdeiro que eu não sabia que existia, meu filho. Então, o testamento rompido perde totalmente a sua eficácia e o seu valor, certo, gente? Então na próxima aula nós vamos tratar da partilha, aí sim eu vou falar dos sonegados e da colação e ensinar vocês a fazer o cálculo da legítima, beleza, pessoal? Então hoje, rompimento do testamento, revogação do testamento, apenas nos casos expressamente previstos em lei. Se vocês gostaram, deixa sua curtida aqui, continue divulgando o nosso canal. Agora nós temos aí de volta as aulas de penal, temos direito do trabalho, processo civil, consumidor, enfim, temos vários assuntos aí tratando a respeito do exame de ordem e do dia a dia da advocacia. Beleza, pessoal? Então a gente tem um encontro marcado semana que vem, combinado? Um beijo, até lá!